Olha, o governo federal anunciou o investimento de R$ 1 bilhão no programa Conhecimento Brasil, que tem como objetivo repatriar pesquisadores brasileiros que deixaram o país para trabalhar e viver no exterior com títulos de mestrado e doutorado. Segundo dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação e Inovação, melhor dizendo, ao menos 35 mil cientistas deixaram o país para desenvolver pesquisas no exterior. A proposta foi criticada pela comunidade científica aqui no país. Eu vou conversar sobre esse assunto com a vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Francilene Procópio Garcia, que está conectada aqui com a gente. Doutora, bom dia. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos os que nos escutam aqui no programa Brasil Hoje. Então, doutora, quando a gente fala sobre esse assunto, a primeira impressão é de que é uma medida muito positiva. Mas aí a gente foi pesquisar mais a respeito desse assunto e o que a gente encontrou foi crítica por parte de alguns membros da comunidade científica. Eu queria entender um pouco mais sobre a sua avaliação a respeito desse programa Conhecimento Brasil, que foi anunciado pelo governo federal, e o que a gente pode esperar desse tipo de iniciativa. Pois não, Wilker, é importante sim a gente trazer alguns esclarecimentos, né? É importante dizer que o sistema de pós-graduação brasileiro, né, ele tem sido um forte parceiro do nosso país no desenvolvimento da ciência que a gente faz aqui. E é natural que uma parte dos nossos talentos, né, dos nossos cérebros, em algum momento eles complementem a sua formação em alguma instituição no exterior. Eu vi que você citou aí um número de 35 mil, mas na realidade, segundo dados do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, que é uma organização social do MCTI, o CGE, a gente tem em torno de 3 mil brasileiros que preferiram ficar lá fora, né, e não retornaram. Então, esse programa Conhecimento Brasil, lançado recentemente pelo CNPq, tem como objeto de motivação a repatriação de pelo menos um terço desses talentos, em torno de 1.000, o que daria um investimento da ordem de 200 milhões ano, por 5 anos, em torno de 1 bilhão. A nossa preocupação, Wilker, é que é preciso que haja, de forma mais clara, a discussão de uma estratégia de retenção, né? No momento que esse programa foi lançado, nós estamos com algumas das universidades públicas em movimento, em mobilização de paralisação, né, de greve, em função da busca de recursos para manter a infraestrutura de pesquisa que é necessária para que esses talentos possam aqui se fixar. Então, uma das questões é de que forma nós vamos fazer a retenção, não só desses, talvez, 1.000 possíveis repatriados com esse programa, mas também daqueles que estão aqui. Nós temos 22 mil alunos formados nos programas de doutorado, né? 22 mil novos doutores ano. Grande parte deles se encontram sem nenhuma instituição para se instalar. Então, a nossa maior crítica é a importância, não é só dizer que o programa é necessário, é como que é a estratégia de retenção dessas pessoas. E eu queria só dizer a todos, né, que é bastante elogiável o pacote de recursos que o CNPq disponibilizou, desde o recurso de bolsa, ajuda ao retorno da família, né? Não é só o doutor que vai retornar, ele tem a família que está lá também lá fora, tem um seguro para auxiliar a questão da previdência privada, a própria questão do seguro-saúde por até 4 anos. Mas após esse período, o que acontecerá com esses possíveis repatriados? Então, essa é a discussão que está na mesa, como é que a gente simultaneamente trabalha a melhoria das instalações locais para que a ciência brasileira possa continuar sendo desenvolvida, inclusive nas instituições locais, e de que forma esses possíveis repatriados podem se vincular a algumas dessas instituições. Lembrando, Wilker, que nós temos uma busca, né, de que parte desses doutores formados se fixem também em empresas nacionais, né? Estamos aí com a nova industrialização brasileira, política industrial recém-lançada pelo governo, que tem uma imensa relação direta com a geração de conhecimento que nós fazemos no país, e parte desses doutores formados, seja aqueles que estão no Brasil buscando oportunidades, seja aqueles que podem optar por retornar ao Brasil,
de fato poderiam estar sendo fixados em empresas. Então é isso, é preciso que a gente tenha um diagnóstico mais claro desses brasileiros que estão lá fora, as condições que eles optariam por retornar. É bom que se diga que aqueles que estão instalados em empresas ou instituições de pesquisa não acharão muito atrativo esse pacote que foi lançado, isso nós já ouvimos, né? A comunidade científica tem ouvido diuturnamente nossos egressos da pós-graduação nos dizendo isso continuamente. Então, essa é a preocupação central que nós colocamos nesse momento. Perfeito. Só para a gente esclarecer a questão dos números, segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ao menos 35 mil foram para fazer suas pesquisas, desenvolver suas pesquisas fora, e uma parte desses 35 mil, que é o que estima o Ministério, resolveu ficar por lá. E eu quero entender, doutora, o que falta aqui no Brasil para que esses pesquisadores desenvolvam as suas pesquisas e se estabeleçam por aqui? Qual tipo de incentivo o governo pode olhar com mais carinho para tentar reter esses cérebros? Excelente questão, Wilker. Nós temos hoje, como eu disse, em torno de 22 mil novos doutores formados a cada ano. Vocês devem acompanhar, né, naturalmente, que a chegada desses cérebros nas universidades, 90% da pesquisa brasileira é desenvolvida nas instituições públicas de ensino superior, nas universidades federais, né, nos institutos federais de ensino. E para a entrada nessas instituições, você precisa de concurso, né? Então, nós não temos tido uma entrada de novas pessoas nas universidades com a mesma taxa de crescimento que a gente forma os doutores. Então, o primeiro ponto de partida é a gente ampliar além dos espaços que existem nas universidades, dando condições nesses espaços para que exista infraestrutura de pesquisa, para que essas pessoas possam lá se fixar e continuar a desenvolver a ciência que fazem, extremamente importante para o desenvolvimento do país, mas é importante a gente ampliar. Nós temos algumas infraestruturas de pesquisa vinculadas a unidades de pesquisa do próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Eu vou citar um exemplo importante, que é o do Sirius, onde a gente tem lá, onde a gente faz o que a gente chama de Big Science. Nós temos lá uma infraestrutura utilizando luz síncroton, que é extremamente importante para várias áreas, inclusive para iniciativas da indústria. Essa infraestrutura ela está sendo dobrada com investimentos do PAC 3 e eles certamente precisarão de pessoas. Então, é preciso que a gente diversifique, né, as condições de vinculação e retenção. E é claro que o outro lado são as empresas. Nós temos um contingente razoável de empresas que estão sendo incentivadas a investir em pesquisa e desenvolvimento para se tornarem mais competitivas, né, e atenderem diretamente ao mercado, conseguirem se manter, inclusive, com exportações, que é importante para o país. Essas empresas, além de conseguirem os incentivos que estão sendo colocados hoje com juros bastante atrativos a nível do BNDES e da FINEP, deveriam ser incentivadas a contratarem doutores, né? Esses doutores certamente serão importantes na constituição de um plano de desenvolvimento dessas empresas. Então, no fundo, o que a gente está discutindo é que, simultaneamente, há uma política de repatriação de cientistas brasileiros, que somos a favor, não somos contra, é importante que nós tenhamos uma clara política de retenção e fixação desses talentos, seja nas universidades, sejam nos ambientes de pesquisa, naqueles, inclusive, que atuam na área de ciência de fronteira, como é o caso do Sirius, que eu acabei de citar, ou mesmo nas empresas. Então, é preciso que a gente colhe aí um conjunto de situações e incentivos para que esses cientistas possam se fixar nas nossas instituições e trabalharem gerando desenvolvimento para o nosso país. Francilene, quando a gente fala sobre esse assunto, parece que estamos longe demais da realidade da população, de quem está nos acompanhando. De que forma esse investimento em ciência, em cérebros, né, em desenvolvimento, vai impactar ou pode impactar, tem potencial para isso, na vida das pessoas que estão nos assistindo agora?
Excelente pergunta também. A gente poderia citar, né, uma situação muito recente, que foi a que nós vivemos na crise sanitária, né, na pandemia da Covid-19. Se não fosse a ciência mundial, incluindo a contribuição de pesquisadores brasileiros, né, a disponibilidade da vacina teria sido algo bem mais distante. E é importante dizer que a vacina salvou centenas de milhares de vidas. De uma maneira geral, eu acho que a gente tem que entender, Wilker, que nós temos no Brasil problemas que se conectam com problemas globais, como é o caso da saúde, como é o caso da prevenção, inclusive, de futuras pandemias. A gente tem vacinas sendo desenvolvidas no Brasil, inclusive para tratar doenças tropicais, como é o caso da dengue. A gente tem todo um investimento na linha do Sistema Único de Saúde para o atendimento básico, né? Isso é fundamental, a presença das unidades de pesquisa que a gente tem no país. Se a gente olhar para um outro problema planetário, que é o enfrentamento do aquecimento global, nós temos a maior biodiversidade do mundo, uma das mais ricas, né, presentes em várias das regiões do país, não apenas o bioma da Amazônia, mas outros biomas que são importantes, a exemplo do Cerrado, a exemplo da Caatinga na região Nordeste. São biodiversidades que têm um papel importante nesse processo de, digamos assim, conservação e retomada de condições mais saudáveis para o planeta. Isso requer conhecimento, isso requer ciência, isso requer a presença dos nossos cérebros brasileiros. E a gente pode citar exemplos relacionados à própria questão da condição da qualidade de vida das pessoas, naquilo que é a habitação, com materiais sustentáveis, a própria questão da segurança alimentar, né? A gente tem uma boa parte da ciência brasileira voltada para o discernimento da utilização dessa nossa biodiversidade na linha da segurança alimentar, olhando inclusive aspectos relacionados à possível reciclagem, né, de coisas que geralmente vão de maneira indefinida para o lixo, né? São gastos que acabam não gerando entrada para as pessoas. E a gente tem áreas importantes, como por exemplo na educação básica, né? Tão importante a transformação do país é a educação básica, a maior formação dos jovens já desde cedo, olhando para uma possível carreira científica, né, e para a solução de problemas do seu entorno, a presença de novas ferramentas e novas linhas de conhecimento para aculturamento nessas questões, onde desde cedo a gente começa a olhar para a ciência. Então, são vários exemplos para demonstrar a importância do investimento que o Brasil faz. E é fundamental que a gente entenda que, na ponta, a população ela precisa ser mais informada também, né, sobre os resultados que são entregues pela ciência brasileira e que diretamente contribuem para a qualidade de vida de cada um dos brasileiros e brasileiras. Perfeito. Francilene Procópio Garcia, vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a entender um pouco mais a respeito desse tema que tem repercutido bastante. Vamos acompanhar, então, o que vai acontecer. Até uma próxima. Abraço. Obrigada, Wilker. Tchau, tchau.